Lírio dos Vales. É um trabalho, um projeto que a gente está dando início, né? A intenção é de abençoar vocês. Vamos trazer temas diversos. E não podia ficar de fora desse primeiro podcast da Liriocast, o nosso pastor, o pastor Charles. Então, fica atento, porque o vídeo é toda terça-feira. Ah, mas vai ser só podcast? Não. Vai ter as pregações, tá? A gente está com o trabalho de gravar as pregações, de postar para você ser abençoado. E também estamos planejando um estudo da Bíblia, um estudo geral da Bíblia, muito top. Então fica ligado aqui no canal, fica ligado nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar as redes da igreja debaixo da descrição, tá? Na descrição do vídeo você vai ter o link para o nosso Instagram, para você acompanhar o trabalho, e o link do Facebook, tá bom? Então, já deixa o like, compartilha. E outra coisa, liga o sininho para ficar atento nas notificações e segue o canal para você abençoar esse canal e esse canal te abençoar. Então, nessa noite, a gente está começando esse podcast, essa Liriocast que a gente chama, que é a nossa igreja Batista Lírio dos Vales de Oliveira, com o nosso pastor, né? Pastor Charles. Não é? Eu falo Charles, eu falo meio, mas é Charles. Faz isso só para me dar uma... para dar uma cutucada. Uma cutucada, né? E o assunto de hoje é propósito. Ele tem batido muito nessa tecla com nós aqui. Uma igreja com propósito, uma igreja que tem propósito. E não pode ser diferente esse assunto de hoje, o assunto propósito. Não é, meu pastor? Claro. Entender, né? O propósito é o que move, né, as nossas vidas. E a igreja, desde o primeiro momento, só dela ser, né, igreja, ela já precisa ter um propósito muito bem estabelecido. Né? A igreja, ela é o reino de Deus manifesto aqui na terra. Sim. E com isso, a gente, à medida que esse reino ele abrange, ele cresce, ele desenvolve, a gente vai fazendo parte, né, desse crescimento. E como igreja Lírio dos Vales, desde o princípio a gente sempre teve essa ideia de estabelecer um propósito muito bem definido, né? Tanto a nível macro, que a gente fala, né? Com uma visão geral para a igreja, quanto respeitando aqueles propósitos individuais, pessoais, né? Nós entendemos que cada pessoa, Deus a cria, né? Com propósito. Né? As pessoas têm um propósito. Certo. O propósito geral é que todo homem seja, né, um adorador de Deus como Criador, né, que o homem, aquilo que o homem faça seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Isso é um propósito macro, né? Antes da gente entrar mesmo no assunto, se apresente para nós aí. Né? Eu te conheço, mas quem vai ouvir não te conhece ainda assim. Tudo bem a todos? Eu sou o pastor Charles, né? Sou esposo da Ana Paula, pai do Arthur, da Maria Eduarda. Né, trabalho, né, secularmente na empresa Portes. Tenho, né, meu pai, minha mãe, meu pai é pastor na Batista Nacional no Pará. Bacana. Tenho mais filho de pastor. Filho de pastor, né? E a gente né, sou formado pelo STEB Sebenje, sou teólogo, né, de formação, e nós estamos nesse chamado pastoral aí, com a igreja, nessa caminhada já há um tempo. Quanto tempo que você está assim? Olha, no pastoreio mesmo, assim? No pastoreio mesmo? Assim, você mesmo, né? No pastoreio. Sim, a gente teve algumas experiências, né, na condução de igreja, mas como Lírio dos Vales, que foi onde eu considero assim o início mesmo, são 3 anos. Então a igreja tem 3 anos. A Lírio dos Vales tem 3 anos. E você descobriu esse chamado assim, novo, ou foi depois assim, que você converteu? Porque o chamado faz parte do propósito, vamos dizer assim. Claro, né? claro. O chamado faz parte do propósito. A sua experiência como, vamos falar assim, de chamado, né? Como é que foi dada? Apareceu um anjo lá e te chamou? Ou porque você é filho de pastor? Não. O meu chamado, eu falo assim, como você falou, né, que a gente sempre tem tratado desse tema na igreja, e a gente sempre tem buscado assim falar muito sobre o propósito, exatamente pelo fato aqui, assim, de que o propósito é exatamente você identificar o seu chamado. Certo. Né? Porque quando Deus ele sonha algo
né, para realizar isso na vida da gente, isso é um propósito. Então, até então, eu como filho de pastor, né, a gente sempre teve essa preocupação de não ser uma projeção de um ministério de meu pai. Mas só uma aspas, seu pai foi pastor antes de você ser pastor? Sim. Ah, tá. Meu pai, assim, nós morávamos em Malacacheta, né? Meu pai, ele foi para o Evangelho, retornou para o Evangelho lá, recebeu uma palavra profética na época e, assim, ele recebeu isso, mas não foi, ele não falar assim, ele não viveu em função disso, né? Ele não quis dar aquela forcinha, né? Entendi. Que às vezes a gente vê. Então, assim, foi muito natural, ele mudou de cidade, voltou, foi para Angelândia, lá em Angelândia, uma igreja assim foi surgindo com oração na sala da casa de uma irmã, e ali foram juntando pessoas, de uma forma muito natural. Uma igreja surgiu, ele por várias vezes ele tentou levar pessoas para pastorear aquela igreja, porque na cabeça dele não era ele. Não era ele. Né? E ele mas nasceu dele. Nasceu dele. Nasceu dele. Então, assim, até que chegou um ponto que não teve como ele, né? Aí a igreja o reconheceu como pastor. Aí teve um vínculo com a Convenção Batista Nacional. A igreja não nasceu Batista Nacional, ela se tornou depois de seu, né, depois disso. E a gente acompanhou esse processo. Eu me converti nessa igreja. Ah, olha só. Sim, eu me converti nessa igreja. Então você se converteu na igreja do seu pai, sim, vamos dizer assim. Sim. Ele já era convertido, já tinha uma caminhada. Estava pastoreando, porque quando a igreja surgiu mesmo, eu não morava com meu pai. Eu saí de casa com 16 anos, né? Sim. E nessa saída minha, eu saí de casa, eu morava em Malacacheta. Quando eu saí, meu pai fez a mudança nesse período que eu morava fora. Quando eu voltei, essa história toda já tinha acontecido. Deus já tinha feito mover lá. Já tinha feito a obra, né? Ele já estava no ministério. Então, quando eu cheguei, já estava a igreja lá. Entendi. Aí eu tive esse contato, a gente foi, né? Participou ali do início, de tudo isso. Mas isso nunca foi o pilar das minhas motivações. Legal. Né? Isso nunca foi. E, assim, às vezes eu até, quando eu identifiquei esse chamado, quando eu vivenciei isso, vamos falar assim, eu não estava pensando nisso, não estava buscando isso. A gente sempre foi envolvido porque você está ali, né, trabalhando, dedicado ali, faz uma coisa, faz outra. Às vezes não tem tu, vai tu mesmo. Né? Foi interessante porque, assim, quando eu identifiquei essa questão de propósito mesmo, eu fui identificar, assim, num momento muito interessante. Por que eu falo isso? Eu converti nessa igreja em Angelândia e tudo mais. De lá eu fui para Teoflotone. Lá em Teoflotone morei um tempo em Teoflotone. Lá eu tive contato com o pastor Cláudio Omar. Eu tive contato com a Convenção Batista Nacional, porque eu fui congregar numa igreja Batista Nacional lá. Sim. Até então, a igreja El Shaddai não era Batista Nacional. El Shaddai é a igreja do seu pai... Ah, tá. Isso. Do seu pai fundou. Isso. Vamos dizer assim. Aí, quando eu fui para Teoflotone, lá eu tive contato com a Convenção Batista Nacional, porque eu fui para uma igreja batista e ela era da convenção. Certo. E a gente compartilhou essa história do meu pai, a convenção identificou isso, foi até ele, aí criou esse vínculo, Legal. Fizeram todo o processo de ordenação e tudo mais, e a gente acabou, né, entrando para a Convenção Batista Nacional de fato. Quando eu voltei, que eu fui para Capelinha, né, eu já fui para lá para fazer faculdade. Certo. Então, eu fui para a faculdade de administração, estava lá, eu trabalhava, né, na Wilson Radiadores, que era do meu tio, e ele era pastor em Capelinha. Gente, mas sua família é de pastor, não, seu pai, seu tio. Assim, mas vamos falar assim, são muitos. São muitos. Dá uma convenção. Dá um ministério completo, dá um só a ministério família completo. só. Assim, graças a Deus, assim, toda a minha família, né, ela na sua maioria, né, ela serve a Cristo. São algumas denominações diferentes, sim, mas todos no mesmo reino, tudo né? Dentro do reino. Tudo dentro do reino. Então, quando eu fui para a Capelinha, eu fui trabalhar com meu tio nessa nessa oficina de radiadores, né? Ficava lá nessa oficina com meu tio Wilson. Cara, eu tinha entendido que era na rádio, você acredita?
Não. Eu achei que era rádio, na rádio, mas é Não, radiador. radiador. Eu era mecânico de Eu achei radiador. que era rapaz. rádio. Aí eu consertava lá os radiadores Já lá. ia falar, o seu Tito é uma rádio. Não, tem uma rádio também, mas eu Oh. trabalhava na oficina de De radiadores. radiador. Aí eu morava num quartinho que tinha no fundo de uma congregação da igreja. Aí tinha um quartinho lá, eu morava no fundo dessa congregação, ajudava lá na congregação, né? E então assim, estava tudo tranquilo, cara, porque a gente veio assim de uma família muito simples, né? E de uma hora para outra assim, eu tive condição de trabalhar, eu pagava minha faculdade, eu morava na igreja, a gente ajudava na igreja, ministrava lá na congregação, fazia o trabalho ali, né? Fazia trabalho de obreiro normal, né? E assim, a vida estava seguindo, né? Aí quando eu falo de propósito, eu sempre gosto de usar a expressão seguinte, que a primeira preocupação que a gente tem que ter como igreja é identificar o que Deus quer fazer da vida da gente. Né? A gente sempre bate nessa tecla, é identificar o propósito de fato. E eu estava na faculdade, fazendo faculdade de administração, e Deus, simplesmente assim, eu tive uma experiência com ele lá dentro da faculdade. Certo. Na faculdade que você está fazendo de administração de empresa. Eu estava sentado na cadeira com a turma assim e tudo. De repente, Deus me levou para outro lugar, cara. Eu vi, sobrenatural. Não tem como explicar. Eu tinha outra Igual apareceu. o Paulo fala, não sei como Não o sei homem foi ao como. céu, não sei se corpo. Eu só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Né? Eu estava... tinha alguns alunos da turma de administração, de repente essas pessoas não estavam lá mais, eu estava em um outro lugar com outras pessoas. E o senhor falava comigo claramente, olha, você vai fazer teologia. Quando a visão foi embora, que eu me voltei para onde eu estava, que eu me situei, eu saí da sala, fui lá para fora, peguei meu telefone, liguei para o meu pai, falei, pai, tive uma visão aqui, Deus falou comigo que é para eu fazer. E o meu pai, não, meu filho, que bênção e tal, agora então vamos fazer o seguinte, volta para a sala de aula, continue estudando, e assim que você terminar a faculdade, você vai fazer sua teologia. Eu falei, amém, pai, tudo bem. Voltei para a sala de aula, continuei estudando. E naquele dia teologia ali, foi o plano B, tipo assim, né? como nem se plano diz? B, foi aquele... Deus, tipo assim, Deus falou para fazer, Deus eu falou vou pra fazer, fazer, mas eu vou fazer quando eu no meu terminar. tempo, Né? tipo assim, no meu tempo, quando eu terminar, eu vou terminar essa primeira etapa aqui, assim que eu concluir essa, eu começo. Rapaz, assim, e isso ficou martelando na minha mente o dia todo, e no outro dia eu voltei para a sala de aula de novo, estava lá na faculdade outra vez, e a mesma visão se repetiu. Então, assim, não foi uma coisa, não foi aleatória, não foi nada forçado. Não, cara, eu estava lá assim, de repente, aconteceu. Quando aquela visão foi embora, eu saí de lá de novo, incomodado com isso, fui lá, peguei o telefone, tornei a ligar para o meu pai, falei, pai, está acontecendo assim, assim, foi de novo. Meu pai, meu filho, amém, que bênção, Deus confirmou o que eu tinha falado antes, confirmou agora, né? E então vamos fazer o seguinte, termina a faculdade e vamos procurar um seminário para você fazer logo depois disso. E ele sempre insistindo assim, termina a faculdade. Porque assim... Teólogo não ganha dinheiro, cara, termina a faculdade. Não é nem por isso, velho, não é nem por isso, Pedro. É porque, assim, meu pai, né, a gente sempre veio assim, sempre foi um camarada muito guerreiro, lutou muito e tudo, meu pai, minha mãe, né, e naquela época, faculdade não era uma coisa que qualquer um podia, não era uma coisa assim que quem tinha 3 meninos dentro de casa podia bancar para todo mundo, não era. Difícil. Aí, de uma hora para outra, eu arrumo um emprego, vou trabalhar com meu tio. E, assim, meu tio Wilson, cara, era uma pessoa extraordinária que, assim, me ajudou demais. Porque, tipo assim, quando eu fui sair de lá, eu ficava sozinho na empresa. Né? E eu consertava, a gente relatava ali tudo que estava consertando e tudo, o que entrava, o que tinha entrado de dinheiro, o que tinha saído, o serviço e tal. Quando eu fui sair, ele nem quis fazer acerto comigo, cara. Falou, não... O que foi, você, né, o que está aí, não fez acerto, não fez assim. Ele, entendeu? Assim, me abençoou muito. Muito. Sabe, foi uma pessoa que me abençoou muito quando eu fui sair. Né? Então, assim, e nesse contexto, eu trabalhando com ele, morando na igreja, no fundo da igreja, não pagava aluguel, não tinha despesa lá, era só alimentação minha mesmo. E pagava minha faculdade. Então, assim, naquele tempo era tudo que se queria. Realmente. Né? E para o meu pai não é formado, meu pai não tem uma faculdade. Sim. Então, o sonho dele era o quê?
Ver o filho Ver formado. o camarada formado, né? Já tinha uma irmã, já tinha a outra, já estava encaminhando, já estava todo mundo ali dentro de um encaminhamento. Eu falei assim, pô, agora você vai sair dessa caminhada assim, de futuro, né? Para fazer uma faculdade que não vai te dar um retorno nenhum, vamos falar assim, financeiramente e tal. Sim. Então, eu até entendi a preocupação dele. Só que o negócio não ficou 2 vezes só. Eu tive uma terceira. Então, eu fui para casa e quando eu voltei para a faculdade, que eu tive a terceira visão, a mesma coisa, as 3 vezes, a mesma informação, a mesma coisa, aí eu entendi o que era para acontecer. Aí eu entendi o propósito. Entendi. Entendeu? Eu entendi o propósito de Deus para mim não era concluir aquela faculdade. O propósito de Deus para mim era fazer um seminário teológico. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu já não vou mais debater com meu pai, porque entre discutir com meu pai, entre obedecer meu pai e obedecer a Deus, eu preciso entender que Deus precisa ser prioridade. Né? Vamos falar assim, quando você tem convicção de que é Deus que está falando, né, a palavra de Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Então, eu fui na faculdade, tranquei minha matrícula, saí e liguei para o meu pai. Rapaz, mas foi um pé de guerra. Ah, com certeza. Ele ficou assim, chateado, porque na cabeça dele, meu Deus, agora que o homem está conseguindo fazer meu Deus, o orgulho, ver meu filho administrador. E tal, aquela coisa toda. E, cara, ele ficou mais de um mês. Meu pai ficou mais de um mês sem falar comigo, assim, chateado, com aquela coisa toda. E coincidiu que teve uma reunião da ordem, né, na cidade de Teoflotone, e meu pai era da seccional de lá, foi. Quando ele está nessa reunião, não era comum isso acontecer, mas naquela reunião em específico, né, aparece lá o pastor Cláudio, com o reitor, alguns representantes do seminário STEB, lá em Teoflotone, cara, mais de 400 quilômetros de distância. O pastor Cláudio pega esses 2 homens lá em Belo Horizonte, leva lá nessa reunião, onde meu pai estava, e fala assim, olha, eu trouxe aqui os representantes aqui do seminário da Convenção Batista Nacional, e se tiver alguém no meio de vocês aí que deseja fazer seminário, é só falar comigo. Nossa. Aí, rapaz, bateu, não? Aí que a ficha do homem caiu. Aí a ficha caiu. Aí ele teve que crer. Aí meu pai falou assim, ele levantou a mão e falou assim, olha, o Charles e tal, contou para ele o que aconteceu. História, então. Rapaz, aí meu camarada, aí assim, o pastor Cláudio, nossa, o Charles tal, conheço, tal, porque na verdade, assim, o meu vínculo, a chegada do meu pai para a Convenção Batista Nacional foi através desse vínculo que eu tinha com... Então, assim, poxa vida, não, Charles, não, vamos fazer o seguinte, manda ele arrumar as malas que ele vai comigo para Belo Horizonte e ele vai fazer o seminário. Ele vai ficar lá na Lírio comigo, ele vai ficar no seminário, ele vai congregar comigo lá na Lírio e ele vai fazer o seminário dele. Aí meu pai caiu na real. Aí que ele entendeu, poxa, agora o negócio é sério. Né? Porque, assim, eu falo que sempre propósito, para identificar propósito, a gente precisa de alguns elementos que são importantes. O primeiro deles é você estabelecer um relacionamento com Deus. Né? Eu não consigo identificar a vontade de Deus se eu não conhecer. Mas você acha que Deus tem um propósito para cada pessoa? Claro. Para cada ser humano que está ali, sim, ele tem um propósito. E não é só um. Eu diria assim, há um propósito macro, né, porque basicamente é o propósito que todo mundo assim, responde isso. Até quem não tem um relacionamento com Deus tem um propósito. Usa esse propósito. Tem um propósito, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Né? A pessoa fala, não, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu tenha paz, e Deus isso. É lindo, cara, e é verdade. E é verdade. É verdade. Mas vamos pensar assim, só que na ótica de Deus, esse propósito de felicidade, de ser completo, de você ter uma vida tranquila, sossegada, com paz, esse propósito ele passa por um entendimento de quem é Cristo, da salvação, passa por um entendimento, né, da própria palavra de Deus com relação a isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Assim. Isso. Então, quando isso é para todos, independente. Vamos falar assim, Deus quer um relacionamento primeiro para a salvação do homem. Para a salvação do então, homem. Isso é o primeiro propósito, vamos falar isso assim. é
geral. Geral. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um Sim. propósito universal de Deus para todo o homem, não é para toda a raça humana. Sim. Esse é o propósito geral. Geral. Mas no aspecto pessoal, né, Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Eu sempre falo isso aqui na igreja, assim, é como um pai que tem vários filhos dentro de casa, e à medida que que os meninos vão crescendo, cada um vai manifestando um talento, uma aptidão, ele vai começando a perceber que cada um vai se enquadrar numa área diferente. Então tem um que vai ser vai servir para ser um mecânico, o camarada gosta de consertar e tudo, o outro já gosta de ensinar. Foi bom você ter tocado nisso, só para falar assim, porque uma das maiores dificuldades que eu vejo no pastoreio, sou pastor, no pastoreio é isso, identificar cada um no seu propósito. Posso estar falando besteira, mas não é assim, não. o pastor ele vamos falar assim, ele passa por isso, ele não é passa, ele pode dar ele pode ajudar, vamos falar assim? Por quê? Porque você, como você está vendo, como você é um pastor e guia, você identifica, igual você falou, o pai identifica, né? Então, eu vejo isso nos pastores, às vezes tem essa dificuldade, encaixa uma peça num lugar errado. Eu vejo, sabe o que dentro do trabalho, quando a gente fala sobre o pai dentro de casa, você vai perceber assim, que tudo isso acontece num ambiente muito desprovido assim, de pressão. Entendi. Uma criança está lá brincando. Na brincadeira da criança. Às vezes, assim, tem criança que já está brincando de dar aula, porque ela gosta. Verdade. E à medida que ela vai crescendo, às vezes pode até mudar algumas coisas, mas ela já vai ali, sem pressão, com liberdade. Ela expressa o que está no coração dela, né, através do que ela se envolve, e automaticamente, depois que ela expressa isso, é que você sabe ali que aquilo não foi forçado, aquilo não foi pressionado para ela manifestar. Tipo uma música, o menino começa a gostar de música. Ela simplesmente gosta. E você vê isso. O que eu vejo assim, que muitas vezes dentro da igreja, a gente tá propício a isso, né, no Ministério Pastoral, é você frustrar as pessoas em decorrência não da aptidão que elas têm, mas da necessidade que a igreja está passando. Sim. Por exemplo, eu preciso de alguém para cantar. Certo. Aí eu vou chamar o Pedro para cantar. Nossa. Você está entendendo? Então, o que eu vou fazer com você? Vai me... frustrar. Não eu, mas vai frustrar todo mundo também. Não. Meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa. Então, assim, você está entendendo? Eu não posso pegar... A gente tem que tomar esse cuidado de não querer transferir as necessidades locais, transferir isso para as pessoas, sem observar a afinidade que ela tem com aquilo que você está propondo. Então, o que é a visão? Eu acho que, assim, a gente, como pastor, a gente quer ver a coisa funcionar. Com certeza. A gente quer ver a igreja fluir. Certeza. Então, você quer ter um bom ministro de louvor dentro da igreja, você quer ter bons músicos, você quer pessoas que ministram, você quer ter pessoas lá, desde a entrada da igreja até o púlpito dela, você quer ter pessoas que exercem assim, suas potencialidades, capacitações, de uma forma assim, muito, vamos falar natural e proveitosa para o reino. Sim. Só que se eu não observo as afinidades que as pessoas têm, se eu não observo as tendências, se eu não observo, vamos falar assim, aquilo que você faz com prazer, se eu não observo isso, eu corro um sério risco de frustrar a pessoa. Porque eu não vou trabalhar em cima de uma potencialidade dela, eu vou trabalhar em cima de uma necessidade da igreja. Aí eu crio é uma visão boa. Eu crio um problema muito sério. Sim. Quando a gente foi iniciar, logo lá no começo, algumas pessoas falam assim, pastor, qual visão que você tem para a igreja? Eu falei assim, olha... Boa, é uma visão excelente. Simplesmente, eu penso que a igreja é a igreja Lírio dos Vales, que eu preciso falar da igreja que eu pastorei. Da sua instituição. Eu falei assim, a igreja Lírio dos Vales, eu quero conduzir essa igreja para ela ser um lugar onde as pessoas consigam viver os seus propósitos pessoais dentro da coletividade da igreja. Amém. Então, por exemplo, você é minha ovelha aqui na igreja. Não é? Eu não vou chegar para você e falar assim, Pedro, eu preciso que você toque um instrumento. Eu sei que você não toca. Nada, nem campainha.
Entendeu? Eu sei que você não toca, então eu não vou fazer isso com você. Eu vou falar no culto de domingo à noite aqui, e eu vou dar abertura no culto e falar, Pedro, vem cá e pega o violão aqui. Pô. É doido. Até minha palma é fora de ritmo. Não tem como. Não tem como. Então, assim, eu preciso respeitar isso. Então, quando você vai falar de propósito, aí entra aquela questão de você, né, respeitar o tempo que as pessoas precisam ter para encontrar esse propósito. E mais do que isso, você precisa ter uma igreja com uma abertura, vamos falar assim, de abertura com valores humanos, com valores do reino, onde você possa dar à pessoa o tempo que ela precisa para se encontrar. Né? Porque aí sim, aí a gente vai ter pessoas fazendo o que gosta, com prazer, dentro do propósito que Deus chamou para fazer. Aí sai 100%, né? Aí a pessoa vai fazer com amor e com prazer e ter motivação, vamos falar assim, para fazer. Porque vamos pensar assim, Pedro, quando eu fui, né, eu identifiquei essa questão, eu bato sempre muito nessa tecla do propósito. Por quê? Porque as coisas começaram a dar certo na minha vida depois que eu entendi meu propósito. Rapaz, e eu que convivo com o senhor assim mais de perto hoje, eu não vejo se sair desse propósito mesmo, não. Acontece o que acontecer, você está sempre no propósito. É porque, vamos falar assim, dá certo, coisas que dão certo ou errado, isso você vai ter em todo lugar. Todo lugar. Mas quando você está numa trajetória correta, né? Quando você está dentro de uma trajetória correta, o próprio Deus se incumbe de colocar as coisas no lugar. Porque assim, eu conto... Agora vamos lá. As lutas, é um processo do propósito? Depende. Vamos falar assim, eu entendo assim, tem luta que Deus coloca na vida da gente? Sim. Tem luta que Deus coloca na vida da gente porque a gente precisa exercitar algumas coisas no reino. Legal. Então, para você ficar mais forte. Sim, eu preciso exercitar. Né? Tem luta que Deus, não é Deus que coloca na vida da gente. Você mesmo que caça. É a gente que caça. Então, às vezes, assim, eu estou plantando um problema com uma atitude simples, né? Eu planto um problema. Quando ele nasce, que a luta vem, não foi Deus, cara. Fui eu. Sim, mas você acredita que até essa funciona também para o propósito? Sim, porque há uma misericórdia. Há uma misericórdia de Deus. E outra coisa, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ela fala todas, ele está falando de todas. Independente se for bom, se for ruim, se for uma coisa que te trouxe um benefício ou algo que te trouxe um malefício. Sim. Porque até no que você faz errado, você aprende. Verdade. Principalmente nos erros. Né? Nós só aprende errando. Né? Na maioria das vezes. Né? A gente fala assim, né, que tem aqueles que aprendem com o erro, com os próprios erros, mas o mais sábio é o que aprende com o erro dos outros. Aí você olhou para o camarada porque não deu certo na vida dele, não vai ser eu que vou entrar nessa barca. Até a Bíblia fala nisso, né? Assim, que foi escrito no passado para a gente poder olhar e aprender. A Bíblia, né? É um testemunho vivo. É um testemunho vivo. Né? Então, eu falo assim, luta, problema, cara. Assim, às vezes as pessoas têm aquela ideia romântica do Evangelho de ser algo assim que vai vir para resolver seus problemas. Não é. O Evangelho ele vem para transformar a minha vida e me condicionar a viver o propósito de Deus. Amém. Quando eu olho assim, vai para a palavra de Deus, você vê uma coisa. Todas as vezes que as pessoas, todas as vezes que Deus se manifestou, a primeira coisa que Deus fez foi estabelecer um relacionamento. Sim. E depois de estabelecer o relacionamento, Deus deu um propósito. Verdade. Adão. Verdade. Foi assim. Deus chega, manifesta para Adão, cresce, multiplica, povoa a terra, verdade. Domina sobre ela. Deu propósito. Deu propósito. Chega para Noé. Noé. Relacionamento. Noé. Propósito. Constrói uma arca. Eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir esse povo que está mergulhado no pecado e vou fazer de você uma nova, né, vou fazer de você um novo projeto. Deus chega para Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, anda na minha presença, seja perfeito. Né? Em outras palavras, se for pegar lá do hebraico, né? Revela ao mundo quem eu sou através da tua vida. Verdade. Olha, propósito. Então, aí assim vai.
Aí você vai pegar Moisés, lá na sarça, você vai pegar todos os homens, Moisés, Josué. Olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Isaías Agora, no templo. entendeu? Deus lá dá o propósito Aí pra vem ele. Isaías, vem Jeremias, Todos. independente, todos. Aí vem Jesus. Cara, Os a próprios mesma 12, coisa. verdade. A mesma coisa. Jesus vai, chega o quê? Chega para os discípulos aqui. Deixa isso aí, vem para cá, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Propósito. Tudo é propósito. Tudo. A gente não consegue caminhar com Deus sem propósito. Verdade. E quando olha para mim, vamos falar assim, aí quando eu vejo isso, né, eu, igual eu te falei, tudo na minha vida passou a dar certo quando eu passei a viver o propósito. Porque, A gente prospera no propósito, vamos se dizer assim? sim, Pode, não é sei. porque a gente acostumou a ter uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus muito superficial. Ah, não, ele tocou. Deus acabou de. Deus se assunto é torna bom. assim, Deus é um pronto-socorro. Eu só lembro dele quando o negócio dá ruim. Não dá ruim. Então eu vivo minha vida, eu faço o que quero, eu ando do jeito que eu quero, eu vou para onde eu quiser, eu não tenho um vínculo, eu não tenho um compromisso. Quando a coisa aperta, eu vou para a oração. Quando a coisa aperta, eu vou para o culto. Sim. Quando a coisa aperta, eu peço uma oração. Quando o negócio aperta, aí sim, eu vou buscar um relacionamento com Deus. Só que isso não funciona. Eu falo assim, tudo, né, nós não somos dignos do que Deus faz. Tudo é graça. É um favor que nós não merecemos receber de Deus. Porém, quando eu olho para algumas circunstâncias na vida da gente, a gente vai perceber que muitas vezes, cara, algumas pessoas, elas vivem só pela misericórdia, exclusivamente. Não tem um propósito. Não tem um só propósito. Não tem propósito. Aí você vai encontrar uma gama de pessoas dentro da igreja frustrada emocionalmente, frustrada espiritualmente, nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal, na sua vida ministerial, no seu relacionamento com Deus. Pessoas extremamente frustradas. Mas por quê? Estão dentro da igreja, vivem um relacionamento superficial com Deus, mas sempre fica aquele ponto que ela nunca chega nele, que é identificar o propósito. Verdade. Aí, Isso é duro. aí não flui. E o chamado, né? Porque a gente fala muito de chamado, eu tenho um chamado. O chamado é o final do propósito ou o chamado é o propósito? O Deu pra chamado, entender? ele é o... Porque você caminha no propósito, chega no chamado, vamos falar assim. Na verdade... Ou o chamado faz parte e é o propósito. Eu penso que o chamado é o É propósito. o propósito. Também penso assim. Porque quando você chega, né, quando a ideia do chamado, né, aquela ideia de que Deus te comissiona para algo, Deus te chama para viver algo, né, esse chamado é exatamente estabelecer para você o propósito. Uhum. Então, qual que é a melhor maneira de você viver de uma forma, vamos falar assim, mais plena o possível? Não que a gente esteja vivendo de forma plena, Sim. não é isso. Mas são degraus que você vai alcançando dia a dia, cada passo que você dá, né, em direção àquilo que Deus tem para você, cada passo que você dá nessa direção, você abre novos espaços. Né? É igual o Paulo falou, não que eu seja perfeito, mas eu busco. Tem que buscar. Como se fosse alcançar. Ele sabe que ele não ia alcançar aqui, Não, mas, e nunca vai. mas ele busca, né? Como se ele fosse E alcançar. nunca vai. Nunca vai alcançar. Verdade. Aqui não, mas lá nós vamos alcançar. Porque é exatamente a ideia da graça. A ideia da graça. Né? É um favor que nós nunca iremos ser dignos deles. Deus faz coisas na minha vida e na sua que nós nunca nos tornaremos dignos dessas coisas. Então, eu preciso perceber que a minha gratidão, a minha maneira de externar a gratidão pelo que Deus faz na minha vida é exatamente me render ao propósito dele. Verdade. Então, se eu não consigo me render ao propósito de Deus, eu não consigo externar essa gratidão. Então, você vai perceber assim, as pessoas elas adotam alguns discursos muito práticos, mas pouco funcionais. Uhum. Né? Ah, não, porque Deus me ama. Sim. Sim, Ele te ama. ama. E Jesus morreu por isso, por esse amor.
né? Mas e sua resposta prática? E sua resposta prática com relação a isso? O que você está fazendo para que essa gratidão ela seja externada a Deus, né? Então, é exatamente nesse ponto que a gente culmina assim, naquela necessidade das pessoas literalmente entender o chamado delas. Entender o chamado. E é tão bonito isso, Pedro, porque assim, quando eu fui... Eu não posso falar assim que eu não tive preocupações. Quando eu abandonei a faculdade... Sim, lógico. Entendeu? Trocar uma administração por teologia, só por Deus mesmo. E foi interessante que a minha irmã também estava fazendo a faculdade lá, né? E eu falei assim, meu Deus, eu vou trocar uma faculdade, eu vou deixar de ter uma renda, um emprego, sim, sabe? Eu vou deixar de conquistar coisas, eu vou deixar de alcançar coisas na minha vida, eu vou deixar de ter, né, oportunidades para viver isso. Sim. Como é que vai ser isso? E agora? E aí? Né? E aí? José, como se diz. Né? Só que assim, isso parte... Aí você vai descobrir o desenvolvimento de algumas coisas na vida com Deus. Primeira delas, você precisa entender que o chamado ele só se torna viável mediante fé. Sim. Porque se eu não crer no que Deus vai fazer, ainda que eu não esteja vendo, e é o que Hebreus fala, né? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, a convicção daquilo que você não está vendo. Então, quando você entende isso, eu tive que descansar, eu tive que esperar Deus fazer. Eu fiquei 1 mês, cara, e eu não fui mais na faculdade. Depois daquela terceira visão, eu não voltei na faculdade. Você não voltou mais? Eu não voltei mais, eu fiquei 1 mês dentro de casa. E meu pai falava assim comigo assim, você sabe qual faculdade, qual seminário que você vai fazer? O curso teológico? Eu falei, não sei. Já que você já está nessa, vamos ver o que... mas eu não sabia. Eu falei, pai, eu não sei. Você sabe onde é que tem um curso teológico? Não. Você sabe onde é que você vai fazer esse curso teológico? Não. Só que eu tinha no meu coração o seguinte, olha, se Deus me chamou, é Ele que vai providenciar. Se Deus falou, Ele não mandou eu procurar na internet, Ele não mandou eu fazer nada. Ele só falou comigo que eu ia fazer. Ele vai organizar. Agora... Ele vai ser o meu financiador. É com Ele. Cara, eu fui, aí sim. E quando Deus... Né, aí a minha vida foi caminhando. Eu fui para o seminário, lá eu morava dentro do seminário. Né, assim, eu fazia uma permuta dentro do seminário, eu trabalhava na biblioteca para pagar meu seminário. Então eu não tinha uma renda fixa, era milagre todo dia. Então, assim, era provisão de Deus todo dia. Provisão de Deus. Sim. Por propósito. Isso. Aí, rapaz, eu fui e Deus, assim, sempre colocou no meu coração aquela ideia, assim, de que Ele iria me honrar nessa atitude. Né? Eu falava, olha, Deus, eu estou deixando um curso superior, eu estou deixando uma profissão, eu estou deixando um bom salário, eu estou deixando a oportunidade de conquistas. Né? Rapaz, e no decorrer do tempo, né, quando... Aí eu conheci minha esposa lá em Belo Horizonte. Sim, outro propósito. Também, né, eu conheci minha esposa em Belo Horizonte, é uma pessoa extraordinária, a Paula. Quando eu conheci, eu estava tão assim naquele foco do propósito, né, que o dia que eu fui pedir ela para namorar, eu falei com ela assim, olha, presta atenção no que eu estou falando com você, porque você vai aceitar namorar, noivar e casar. Eu não vou brincar com você. Né? Eu quero algo que tenha um propósito. Né? Eu quero alguém para caminhar comigo. Não eu falei, olha... bagunçar, é para casar mesmo. E naquela época eu não tinha trabalho, eu não podia trabalhar porque eu estudava de manhã e de noite. Você era seminarista. Eu era seminarista. Você era seminarista. Eu trabalhava de manhã. Eu estudava de manhã, de noite. Eu fazia projeto de som lá em Belo Horizonte à tarde. Para tentar sobreviver. Para tentar sobreviver à tarde, fim de semana, era uma loucura, rapaz. E isso foi acontecendo. E quando eu cheguei para ele, eu falei assim, olha, você tem que entender o seguinte, o que eu tenho é o que você está vendo aqui, eu não tenho nada. O que eu tenho é isso aqui. Mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de Deus, né, que não cumpriu ainda, mas vai cumprir. Você crê nisso? Se você quiser estar comigo quando essa promessa cumprir,
você vai aceitar namorar, noivar e casar comigo. Não, a fé dela foi maior que a sua. Porque você casar com um cara que não tem nada, eu só tenho a promessa. Ela crê na promessa e botar as fichas na E a promessa. promessa que foi feita para mim, não foi para ela. Não foi para ela. Não foi para ela. Ela não estava lá. Não estava lá mesmo, não. Não estava. E assim... Comprou a promessa. E ela entendeu isso. Amém. Né? Mas isso não foi algo vazio. Sim, né? Ela me conhecia, ela me conheceu trabalhando. Sim. Né? E a gente sempre teve essa disponibilidade para estar lá, para estar fazendo algo para o Senhor. E, cara, aí quando tudo culminou, que a gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 3 meses. Foi rápido. Né? Foi rápido. Aí aquele negócio, a gente vai morar onde? Vai ficar onde? Né? Onde é que a gente vai? A gente vai casar e o que vai ser depois disso? Né? Aí ela falou, não, vamos para Oliveira e tudo. Aí a gente veio. Quando eu vim para Oliveira, eu cheguei aqui no dia 29 de agosto. Né? Eu comecei a trabalhar no dia 1º de setembro. Eu comecei a trabalhar na empresa, tem 13 anos que eu estou lá. Então, assim, a gente teve uma caminhada boa. E nessa caminhada, Deus me prosperou, Deus me abençoou, Ele abriu as portas. A gente sempre foi focado nisso. Né? E eu passei 10 anos aqui em Oliveira. Depois desses 10 anos, aí foi o momento, assim, eu entendo que foi um tempo de preparo. Sim. Né? E você respeitou esse tempo, né? Eu respeitei esse tempo, porque... As pessoas querem acelerar, Sim. às vezes, o tempo. Né? Mas sabe o que acontece? Eu não tem como acelerar o amadurecimento. Não, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Desde o princípio. Olha, se Deus prometeu... Foi mesmo, 10 anos. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. É. Então, eu não tenho que apressar as coisas. Mas teve algum momento que você desacreditou? Tipo assim... aquela visão que eu tive, Ô Pedro, sinceramente... esse seminário, ou... Não, eu nunca... Algum momento você deu uma... Não. Nenhum? A gente sente, né? Às vezes a gente fica chateado com Deus, sim. Porque, às vezes, é onde a gente tem que aprender a controlar, lidar com essas ansiedades. Sim. Né? Não, é o que a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Né? Aí, quando você vai lá para Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então, assim, eu sempre tive aquela consciência, se Deus não fez, é porque eu não estou pronto. Uhum. Se Deus não abriu essa porta, é porque não é a hora, não estou no tempo para isso. Então, eu sempre tive essa consciência. Legal. Porque quando você vai observando assim, as coisas transcorrendo, quando você vai observando as coisas fluindo dentro do processo, não tem como você não perceber Deus. Sim. E se Ele vai fazer... Então, assim, quando você vai para dentro da palavra, os exemplos que a gente tem na Bíblia, cara, são muito piores. São. É 40 anos, 40, 30 anos, 30 anos. É José com 14 ou 17 e assim, anos. eu sempre fui envolvido. Né? Sim. Eu sempre fui envolvido. A gente teve ali um trabalho em Carmo da Mata. Quando na minha vinda para cá, eu fiquei uns 2 anos ali com a igreja em Carmo da Mata. Foi um treinamento mesmo. Isso. Depois eu vim para Oliveira, fiquei mais uns 8 anos aqui, né, na igreja aqui em Oliveira. Logo depois disso, né, isso a gente foi amadurecendo, né, a visão espiritual, a visão do propósito. A gente foi amadurecendo muitas coisas nesse período. E quando veio assim aquele start, né? Foi até o pastor Cláudio novamente, né? Que me deu aquela sacudida e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Né? Vai ficar aí ou você vai tomar uma... Né? Vamos falar assim, você vai querer caminhar com isso? Né? Aí ele falou, olha... Aí foi onde me veio aquela... Não, eu preciso caminhar com isso. Onde se cumpriu mesmo aquele... Isso. Então, assim, eu tive pessoas... nessa caminhada nossa, né, ele me deu esse start, falou, olha, você já tem 10 anos, né, você precisa caminhar com o seu ministério. Eu falei, então eu vou tomar as atitudes que eu preciso para isso. Né? Pastor, a gente está caminhando para o final, né, mas... Falou tudo sobre propósito, eu creio. Vai ter mais, porque é muito grande. Não tem. De falar sobre propósito. Claro, é um tema Algumas vasto. pessoas mandaram algumas perguntas. Sim. Referente ao propósito. Vou estar pegando aqui. Só um minuto, não está pegando.
E algumas eu achei interessante, muito interessante mesmo. A primeira pergunta, eu não vou ler o nome da pessoa, Sim, tá? claro. Mas a primeira pergunta foi o seguinte: como ajudar os filhos adolescentes, que é uma fase boa, né? É. A identificar seus propósitos e a vivê-los? Olha, essa questão, quando se trata de filho, a gente precisa voltar para a palavra e entender alguns pontos importantes. A primeira orientação clássica, né, que a gente tem na palavra de Deus é que ela ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ou quando ela vier a ser grande, ela não vai se desviar dele, né? Nossos filhos, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque, primeiro, é entender que eles não são nossos. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e isso, às vezes, mexe muito com os pais, e eu falo que mexe com os pais porque eu vivi isso com o meu. Sim, né? e ele está na fase que está começando, né? A adolescência, né? Ele Não, tá eu falo com o meu pai. Ah, com seu pai. Isso, tu fala assim, Mas o senhor também está com... Não, tá meu o quê? filho O Arthur vai com fazer quê? 10. Vai fazer, então tá. Isso, então já está chegando. Já está né? chegando. Já está chegando. Mas eu falo assim, essa visão do pai com relação ao filho, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a gente que é pai, a gente sonha sonhos na vida dos nossos filhos. Sim. Né? E muitas vezes a gente vê assim, alguns pais frustrados porque eles querem projetar os seus sonhos na vida dos seus filhos e esquecem que seus filhos têm sonhos próprios. Sim. Né? A gente vai encontrar isso assim, em diversas esferas. É aqui que a gente fala, né, o que você perguntou com relação ao pastor e às ovelhas dentro da igreja. Né? Então, assim, você tem que deixar a pessoa, você tem que observar e conduzir a pessoa dentro da medida que ela vai se manifestando. A questão na nossa criação, pai, filho, o maior papel do pai, né, não é necessariamente, né, apontar o caminho para o filho. Sim. O papel do pai é dar valores, princípios para os filhos. Porque quando você dá para eles valores e princípios, você já deu um norte. Eu não posso fugir disso. Então, quando o seu filho entende, primeiro, né, os valores, os princípios de Deus. Sim. É o primeiro ponto. Então, o que eu falo assim, todo propósito está permeado pelo quê? Eu trago Cristo para o centro da minha vida, e tudo, quando eu entendo o propósito, aí eu projeto todas as outras coisas dentro da minha vida. Legal. Então, assim, o meu trabalho, ele precisa me propiciar a viver o propósito. Sim. O meu relacionamento, o meu casamento, ele precisa me propiciar a viver o meu propósito. Então, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma profissão, se eu tenho um emprego, uma empresa, se eu tenho uma ocupação, se eu tenho um lazer, tudo isso precisa me condicionar a viver meu propósito. Tudo aquilo que me tira do propósito, ou tudo aquilo que coloca o meu propósito em segundo plano, isso é pernicioso na minha vida. Mas quando os meus filhos, né, enxergam isso na minha vida, quando um filho enxerga isso na vida do pai, quando um filho enxerga isso na vida da mãe, ele vai conseguir projetar isso na vida dele. Eu acho que o maior ensinamento que o pai tem que passar para um filho é exemplo. Exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo. Porque, vou falar assim, não adianta eu falar para o meu filho fazer algo que eu não faço. Não adianta eu querer o meu filho viver um propósito se eu negligencio o meu propósito. Verdade. Então, a melhor maneira de você ajudar o filho é você conduzir lá um relacionamento com Deus. Porque ele só vai encontrar o propósito dele em Deus. É onde a gente vê pais errando muito. Porque o pai quer estabelecer um propósito de vida para o filho. Aí eu quero definir o que meu filho vai ser. Às vezes você quer direcionar o seu propósito para ele, nele. Eu quero direcionar meu filho. Isso. Entendeu? Eu vou querer direcionar meu filho. Quando eu faço isso, eu assumo o lugar de Deus na vida dele. Não, eu preciso direcionar meu filho. Meu filho, eu achei o meu propósito em Deus. Amém. Então, vá ter um relacionamento com Deus e Deus vai te dar seu propósito. Entendeu? Entendi. Então, é mais ou menos por aí. Uma outra pergunta aqui que eu achei interessante é: o que é ter um propósito? O que é ter um propósito? Se eu for pensar isso, ter um propósito é ter um objetivo. Quando Paulo fala assim, olha, eu sigo para o alvo, né?
o prêmio da soberana prêmio. vocação. Então, assim, o propósito é um objetivo de vida. Sim. Quando você vai para a palavra de Deus, ela sempre traz isso. Ela fala assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é reino de Deus? Né? É o próprio Evangelho, o conhecimento do Evangelho, da graça, a aceitação de Cristo como Senhor. Porque o reino, ele é estabelecido através de um soberano. E o soberano no reino de Deus é Cristo. E a segunda coisa, né? E a sua justiça. A palavra justiça, né, a expressão justiça não é o aspecto de ser justo. De ser justo. Mas a ideia de justiça, que quando Jesus fala nos evangelhos, quando Paulo usa isso nos evangelhos, é a ideia de direcionamento. Sim. Exatamente de propósito. De propósito. Você vai ver muito claro isso quando Jesus fala para João, olha, Jesus chega para ser batizado e João fala, não, eu que tinha que ser batizado por você, sim, e você vem a mim. Aí Jesus fala assim, não, mas convém cumprir toda a justiça. Sim. O que era a justiça ali? Era exatamente o propósito. Cumprir olha, todo o propósito. Eu tenho que cumprir o propósito. E o meu propósito é ser batizado para depois eu começar, né, as demais coisas. Então, aquele batismo estava dentro do propósito, estava dentro do direcionamento. Então, o propósito é exatamente esse o objetivo. Né? Quando você coloca isso no centro da sua vida, as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma outra aqui que eu achei também muito interessante é: qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus. Vamos falar assim, Deus, ele é o autoexistente, né? Ele é o eterno. Então, como o homem definir um propósito de Deus, a gente não está à altura disso, né? Mas, vamos falar assim, o maior propósito de Deus para com o homem né, é a salvação do homem. É o relacionamento dele. Né? Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. Uma outra aqui também, o pessoal mandou. Pessoal, não vou ler todos, foram muitas, tá? Senão nós vamos ficar aqui, mas vamos ter mais oportunidade de estar respondendo. Depois eu quero levar essas perguntas para o pastor, para ele estar respondendo rápido e eu posto para vocês. Tá? O que é viver uma vida com propósito? Se você escutar a live, você vai encontrar a resposta. Mas o que é uma vida com propósito? Não, viver uma vida com propósito é você se colocar à disposição de Deus para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. É basicamente isso. Né? É você se colocar ali, é você realmente se aproximar de Deus para se colocar na condição de servi-lo. Sim. Dentro do propósito que ele tem para você. Então, é uma vida de subserviência ali na presença do Senhor, né, diante dele, se importar com o que Deus pensa da sua vida, sim, porque é muito bom, cara. É muito bom você pensar. É muito bom você pensar num Deus todo-poderoso que está lá. Que está lá sentado, um velho barbudo que. Mas você só vai nele quando o negócio fica feio para o teu lado. O garçom do universo. Aquele que só te serve quando você está com problema. Então é muito vago pensar dessa forma, né? E Deus tem, né, um propósito para nós. Sim. Agora essa aqui eu achei interessante, a última, que eu acho muito interessante, que a pessoa que fez essa pergunta, eu acho que ela confundiu aqui os propósitos, mas entende o que ela perguntou. Você vai entender e você vai poder responder para ela. Como fazer um propósito? Deu para entender? Aquela coisa assim de... Fazer um propósito de oração. Isso mesmo. Na hora que eu li essa pergunta, eu achei interessantíssima, porque a gente realmente... vou fazer um propósito de oração, vou fazer E esse propósito, vamos falar assim, é o mesmo propósito não é o mesmo propósito, né? Desse propósito que a gente está falando, que é o propósito de vida, o propósito de caminhada. Vamos pensar assim, vamos alinhar uma coisa com a outra, né? Mas deu para você entender aqui? Deu para entender. Achei legal. Essa ideia do propósito... O pensamento dele, como fazer um propósito. A ideia dele, entendo eu, né, posso estar enganado, mas a ideia dele,
fazer desse propósito é quando você direciona, Isso. quando você direciona um tempo, né? Você Isso. se organiza e faz um projeto de oração, de jejum, de palavra para alcançar um objetivo. Eu estou num propósito. Isso, eu estou num propósito. De que não? Estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou orando de madrugada para Deus abrir uma porta tal. Para Deus fazer isso. Eu assim... Você usaria outro nome? Ou não? Ou propósito mesmo? Poderia ser Não, propósito. eu penso um pouco diferente, Pedro. Eu penso que quando você... Né, eu penso que quando você está buscando viver dentro da vontade de Deus, tudo culmina para um ponto só. Sim. Às vezes, assim, a gente deixa de ter, né, a mão de Deus trabalhando em nosso favor quando a gente tenta ocupar o lugar de Deus. Primeiro, no nosso coração. Segundo, no nosso direcionamento. Aí, quando isso tudo está fora do contexto, aí eu preciso ter um subterfúgio. Sim, aí eu preciso ter uma estratégia. Aí começa. Aí começa. Aí eu quero ir para o monte, aí eu quero fazer isso, eu quero fazer um monte de coisa para mim poder suprir essa lacuna que eu deixei. Verdade. Interessantíssimo. Você está entendendo? É um assunto muito bom. Porque, vamos pensar assim... ser falado até assim, numa próxima, porque é muito interessante. Sim, é verdade. Porque, olha só, olha que palavra interessante. A Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí fala assim, agrada-te de Deus, ter alegria. Olha a ideia. Né? É você ter alegria naquilo que você faz para o Senhor. Eu preciso ter prazer em Deus. Vamos pensar assim, exercer o ministério pastoral para mim é algo que me é prazeroso. Sim. Eu tenho prazer no que eu faço. Sim. Então eu me alegro, eu me agrado de fazer isso para o Senhor, eu me alegro no Senhor. Eu tenho alegria em servir a Cristo. Amém. Eu tenho prazer nisso. Por quê? Porque isso se tornou assim um eixo na minha vida onde todas as coisas trabalham em torno disso. Sim. Então, o meu trabalho, o meu emprego, não é simplesmente uma forma de sustento. O meu emprego é uma maneira que eu tenho de estar aqui fazendo o que eu faço. Sim. Entendeu? Ele me supre financeiramente para que eu possa exercer o meu ministério pastoral. Amém. Entendeu? Então, ele me dá respaldo na minha família, eu tenho respaldo na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. Né? A gente está longe de ser uma família perfeita, como ninguém tem uma, né? Então, assim, mas nós estamos ali dentro de um propósito, vive junto, tem os conflitos, tem as dificuldades, como todo mundo tem. Nada disso me faz ter uma vida diferente da vida de todo mundo. Então, eu tenho uma vida conjugal comum, como todo mundo tem. Eu tenho uma esposa, né? É uma mulher, e como mulher tem as coisas de mulher. Eu sou um homem, também tenho as coisas de homem. Eu sou meio bagunceiro, entendeu? Então, assim, volta e meia... Eu tenho conflito, eu discuto com a minha mulher, a gente briga, tem dia, né, a coisa esquenta, mas há um Deus que chega, e na hora que a coisa esfria, não, peraí, vem cá, vamos sentar, conversa, senta, vamos caminhar. Quando alguma coisa sai do centro, a gente identifica logo, aí, não, vamos voltar para o propósito. Entendi. Né? Aí a gente traz de volta para esse propósito. Caminha no propósito. Então, quando eu entendo isso, olha... Se eu preciso fazer o que eu faço, eu preciso estar ali no reino, eu preciso ter prazer no que eu faço. Quando eu tenho prazer em direcionar minha vida no propósito que Deus me deu, quando eu encontro prazer nesse propósito, aí cumpre outras coisas. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Aí, peraí, qual que são os meus sonhos? Né? Rapaz, assim... Geralmente passa pelos sonhos dele também, né? Que ele que coloca, ele planta. Porque aí eu começo a pensar o seguinte, eu não posso sonhar algo que vai me impedir de viver o propósito. Verdade. Eu não posso querer trazer algo para a minha vida que vai ocupar o tempo de eu exercer meu propósito. Eu não posso fazer qualquer outra coisa. Você vai perceber, por exemplo, tem pessoas dentro da igreja, Pedro, que ela tem um propósito, ela tem um chamado, ela tem um propósito, ela está ali vivendo, mas basta uma proposta de emprego. Ela recebe uma proposta de emprego, pronto. Aí ela vai trabalhar. Sai do propósito. Sai do propósito. Que trabalho é esse? Aí depois, quando a luta vem,
Aí eu preciso arrumar um outro propósito. Aí eu preciso arrumar um outro Aí eu propósito. preciso, aí eu preciso correr nesses propósitos aí, do jejum, da oração, dessas coisas. Para quê? Né? Para mim resolver meu problema? Sim. Não. Né? Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar que oração não é para mim resolver problema. Oração é para eu relacionar com Deus. Relacionar, jejum, jejum não é para mim poder. Eu tenho que arrumar um emprego, eu vou jejuar? Não. Eu vou jejuar porque eu preciso mortificar a minha carne, eu preciso me fortalecer espiritualmente. Sim. É por isso que eu vou jejuar. Eu vou orar porque eu quero me relacionar com Deus. Sim. Se eu estou ali me relacionando com Deus, se Deus... Não que não faça parte, né? Sim, mas eu falo assim... não é o topo da pirâmide. Não, e outra coisa, essas coisas, elas precisam fazer parte. São parte integrante do propósito, mas não com essa finalidade. Entendi. O jejum não é para resolver problema. Oração é para eu conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer a vontade do Senhor através da oração. Eu preciso conhecer Deus através da palavra. Então, eu não vou para essas coisas para resolver problema. Eu vou para essas coisas para eu me alinhar com o propósito. Uma vez que eu estou no propósito, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Está percebendo? Então, sim, todas as coisas se alinham nisso. Amém. Pastor, então, para nós terminarmos, fazer uma brincadeira com o senhor. É sério? Eu vou falar uma palavra e o senhor responde com uma palavra. É mesmo? É lógico. Vamos dar um exemplo. Carro sem moto. Deu para entender? Mais ou menos. Deu, vamos pôr. Não, eu vou falar aqui. Carro. O que você pensa? Primeiro que vem na sua cabeça. Carro. Uma Ferrari. Pronto, Ferrari. É o desejo do seu coração. Talvez não. É, americano. Mas vamos lá, vamos ver se igreja. Lírio dos Vales. Propósito. Pastorear a igreja Lírio dos Vales. Família. Paulo, Arthur e Duda. Pastorear. Meu propósito, meu chamado. Charles. Rapaz. Difícil. Aí complica, né? Complica. Charles. É difícil de resumir com uma palavra, coisa né? na sua cabeça aí. Quando fala seu nome, Charles. Cara, eu vejo assim... Não é ver, é uma palavra. Mas só que isso complica. Não, homem de Deus. Não, mas você falou três. Não, você falou família, você falou tudo. Não vai, é uma frase, então. Não, a gente tenta ser servo. Charles, servo. Pronto, tá certo. Tentando, né? Tentando. Jesus. O centro. Deus. O tudo. Espírito. O ajudador. Tá certo. Gente, esse foi o podcast de hoje, da Liriocast. Não esquece, esse episódio vai estar ao ar. Então, assim, espero que abençoe sua vida. O intuito nosso aqui é abençoar você, sabe, com o conhecimento do nosso pastor, com o conhecimento de quem vem aqui. Então, deixe seu like, curte, compartilha, segue, né, porque vai ter muita coisa boa. Então, hoje, você aprendeu um pouco sobre o propósito. A vida desse homem, ele foi contando ao longo, né, a vida, a caminhada, você vê que teve propósito. Então, é isso, fique ligado. Se você quiser visitar a igreja Lírio dos Vales, irmãos, ela está situada na rua... Doutor Cícero de Castro Filho. Doutor Cícero de Castro Filho. De frente ao Hiper ABC. De frente ao Hiper ABC, em cima do Chicão. Ó. Você já sai daqui, já come uma pizza ali no Chicão, né, pertinho aqui do ABC. Tem uma placa ali, nossa, que dá para você ver lá da Lua. Então, não tem problema, né? Achar é fácil. Ou você que está aí na região também, aqui em Cabo da Mata, São Francisco, eu quero ir num culto, eu quero visitar a igreja, vem aqui, vem fazer uma visita para nós, vamos ficar muito satisfeitos. Nosso culto é na quarta, né? Quarta-feira nós temos culto de oração. Na sexta-feira a gente está trabalhando com o culto de libertação. Cura. Né? Cura, libertação, estamos tendo uma campanha muito boa com o pastor Rosalvo. Né? E no domingo pela manhã temos o ECAD, né? E domingo à noite o grande culto do Senhor, de louvor e adoração. E nós temos também as células também. Eu vou deixar embaixo, gente, o Instagram da igreja.
porque lá tem toda a programação, tá? Vou deixar o meu telefone também fixado lá, o WhatsApp. Às vezes você quer conversar, falar alguma coisa, elogiar, xingar aqui, não tem problema também não, xinga também, não tem problema, né? O importante é você interagir conosco aqui, tá? Então manda uma mensagem, talvez você está precisando de alguma oração, cara, precisando de oração, precisando conhecer mais Deus, entre em contato que a gente vai estar te direcionando. Amém? Meu pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Pedro. Obrigado por abrir esse espaço também, porque foi ele que abriu o espaço para nós aqui, irmão. Então, que os irmãos sejam abençoados. Né? Tenha um bom dia, tenha uma boa noite, tenha uma boa tarde, não sei a hora que você vai estar vendo esse podcast. Que você seja abençoado e que Deus te abençoe muito. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos?